Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 10, na verdade 11, Gênesis capítulo 11. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, cuidado da nossa casa, cuidado da nossa família, e tem nos dado sempre a oportunidade de recomeçar. E é isso que nós temos pensado e estudado nesses últimos domingos. Temos falado o tema desses últimos encontros que temos realizado aos domingos é recomeço. Falaremos, melhor dizendo, hoje de Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Um outro recomeço, uma outra história de restauração, de transformação, de oportunidade que Deus dá. E quando a gente olha essa história muito conhecida, a famosa Torre de Babel, às vezes a gente pode pensar, mas como encontrar um recomeço numa história que, de uma forma muito clara, fala de juízo? E a gente vai ver que, inclusive, quando Deus age com juízo e julgando o seu povo, a sua graça está impregnada nesse momento, nesse agir de Deus. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vou ler e peço que você acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez. Senhor, elevamos as nossas vozes e o nosso coração diante do Senhor. Cantamos, oramos, refletimos sobre a Tua palavra nessa primeira parte do culto ao Senhor. Nesse momento em que nós tornaremos a ler e ouviremos Tua voz através das Escrituras também. Fale conosco. Trate, Senhor, dos nossos recomeços, dos nossos projetos, que nós possamos recomeçar a nossa vida com o projeto certo, construindo e edificando a nossa vida sob a orientação do Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém disse certa vez que todas as gerações constroem as suas próprias torres. E é interessante porque desde pequeno a gente aprende ou a gente brinca com aqueles legos, com aqueles brinquedinhos ali de montar, e aí as crianças ficam tentando equilibrar uma pecinha sobre a outra e disputar qual é a torre mais bonita. Eu tenho uma pequenininha lá de 7 anos, vocês já conhecem, Dona Esther. Esther é bênção demais. Quarentena, então, vocês imaginam, multiplica, é bênção. E aí, Esther está lá montando seus bloquinhos e ela fica naquele negócio todo de montar, de fazer isso, de cercar, e é maravilhoso ver a criatividade da criança, ver a criatividade dessas construções. Só que a gente não para por aí. O que começa com uma brincadeira quando a gente é pequeno, lá com os Legos, depois o pessoal que gosta de computador, de videogame, tem alguns jogos aí que te dão a permissão, a possibilidade de você construir cidades e tudo mais, e a gente vai construindo assim.
Só que não apenas na brincadeira, a gente vai edificando torres, a gente vai construindo monumentos, vamos criando templos, edificações, vamos erguendo monumentos concretos ou abstratos, externos e internos dentro do nosso próprio coração, a personalidades, a ideologias, a filosofias de vida, a fim de que de alguma forma a nossa vida se torne ou seja relevante, ou que de alguma forma o nosso nome seja feito célebre, seja famoso. Talvez não seja o seu caso, no sentido de fama, talvez você não queira ser famoso, mas é óbvio que todos nós temos sonhos e caminhamos para conquistar esses sonhos. A gente precisa tomar muito cuidado, porque sonhos, porque a nossa vida, se os nossos sonhos forem construídos sob a base da glória humana, como foi o caso do texto que nós lemos, esse sonho pode ser um hino, uma ode ao nosso próprio fracasso. E é isso que nós aprendemos no texto de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Quando a gente lê as Escrituras, e principalmente do capítulo 1 até aqui, a gente vê pelo menos 4 grandes acontecimentos. Vemos a criação do universo, vemos a queda do ser humano, vemos no capítulo 6 o dilúvio, e vemos aqui a criação das nações. Capítulo 10, se você olhar um pouquinho antes, o autor, Moisés, usa um recurso literário, não cronológico, mas ele coloca o que aconteceu depois do capítulo 11, antes aqui, né? Se você ler o capítulo 10, você vai ver uma grande genealogia aqui, né? A gente vai ver, são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, lembra? Foram aqueles que saíram da arca. E aí é interessante que quando você vai lendo, em determinados momentos, você vai dizendo assim, olha, nasceram filhos e esse foi o começo das cidades. Exemplo, versículo 31, capítulo 10. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Mas a explicação dessa divisão de famílias, terras e nações se dá exatamente no capítulo 11. Talvez o autor tenha feito essa separação usando um recurso literário e não cronológico, como a gente falou. E esses capítulos, do 1 ao 11, revelam que sempre que a humanidade desobedece a Deus, o Senhor julga o pecado e então a sua graça oferece um recomeço. O tempo todo, desde da primeira necessidade de intervenção divina, de uma forma clara, ele oferece ali o recomeço. A gente viu isso, né, na primeira mensagem, quando nós falamos sobre Gênesis capítulo 3. Vimos Adão e Eva pecando, mas vemos Deus também investindo-os e prometendo enviar um Redentor, prometendo enviar o mundo aquele que amassaria, esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos quando Caim mata Abel, o Senhor envia Sete, um outro filho, para Eva, dando continuidade à semente, à linhagem temente a Deus. Nós vemos como quando os filhos de Sete se misturam ali com os filhos de Caim, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Lembra dessa história? E aí o começo lá de Gênesis capítulo 6, Deus trata com toda a terra, mandando o dilúvio, mas preservando Noé e a sua família, porque eles creram na palavra de Deus e foram então poupados. Aqui, no capítulo 11, vemos essa progressividade da história da humanidade depois do dilúvio. Vemos a continuidade dos descendentes ali de Noé que repovoaram a terra. No entanto, o que era uma rara e graciosa oportunidade de recomeço acabou levando a uma das mais arrogantes revoltas contra Deus já registradas nas Escrituras. Deus ordenou, e a gente não vai ler aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, mas as mesmas promessas, provavelmente a gente vai falar disso no domingo que vem. A gente vai pensar sobre Noé, o recomeço ali para Noé e sua família. Antecipei, alterei um pouquinho a ordem aqui para a gente pensar algumas coisas no próximo domingo. Mas nós vemos promessas, um pacto, uma aliança de Deus com Noé, repetindo os mesmos padrões que Deus faz com Adão lá atrás. No próprio capítulo 10, antes da gente entrar no 11 propriamente dito,
encontramos um grande líder aqui, chamado Nimrod. A Escritura vai dizer que ele era um homem valente, e ele começa a construir uma cidade. Ele começa a liderar um povo nas regiões em que hoje é a Mesopotâmia, berço da civilização universal, lá entre os rios Tigre e Eufrates, região que futuramente seria mesmo a Babilônia. Nimrod tinha um projeto de dominação. E a Bíblia mostra que o coração desse homem, e de muitos na época, era cheio de rebeldia, uma rebeldia latente contra os planos, os propósitos de Deus. Afinal de contas, nós lemos aqui no capítulo 11, que a ideia desses homens, no versículo 4, eles queriam ser famosos, eles não queriam obedecer, cumprir com a ordem que Deus havia dado, que era crescer, multiplicar e encher a terra. A mesma ordem dada a Adão foi dada a Noé também. E esse projeto odioso de Nimrod, desobedecendo a voz do Senhor, a ordem do Senhor, foi de fato uma declaração de guerra a Deus, uma arrogante declaração de guerra contra o Senhor. O povo estava resistindo à vontade de Deus, se virando contra o Senhor. E mais do que isso, eles desejavam escapar. Alguns historiadores dizem que a questão de construir uma torre, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, era se Deus resolvesse mandar águas novamente para encher a terra, eles construiriam uma torre tão grande que eles conseguiriam chegar até o topo e escapar dos dilúvios, se assim fosse a vontade de Deus, né, de encher a terra novamente. Ao declarar seu propósito de rebeldia, eles repetiam a mentira do diabo no Éden, quando o diabo disse: vocês serão como Deus. E o primeiro ponto que eu queria pensar com vocês sobre esse recomeço de vida, sobre um projeto certo, um projeto correto, a gente precisa recomeçar. Se, em vez do sólido e seguro alicerce da glória de Deus, nós estivermos optando pela frágil e passageira glória dos homens. Recomece. Se em vez do sólido e seguro alicerce da glória de Deus, você estiver optando pela frágil e passageira glória dos homens. Nós vemos, até o versículo 4, parece que só os homens agindo, eles criando a teia, eles pensando, eles confabulando, como se Deus estivesse alheio a essa história. Ora, no versículo 4 eles vão dizer: vinde, vamos nos juntar, vamos edificar para a gente uma torre cujo topo chega até os céus, para que o nosso nome seja famoso, para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Dizem que essas torres eram os famosos zigurates, e eles estabeleceram ali como se fosse uma torre em forma de escadaria, em que a plataforma maior, o degrau maior ia dando lugar a degraus menores até o final. Não era só uma torre, mas era também um templo. Era um lugar onde a adoração aconteceria talvez lá em cima, ou em algum momento, em algum compartimento dessa torre que eles almejavam construir. Nesse projeto anti-Deus, eles descobriram algo fantástico. Ou ainda que não descobriram algo fantástico, eles se utilizaram de algo fantástico: tijolo. Aí você pode pensar: mas tijolo, isso é uma bobagem para a gente. Mas para aquela época não era. Você imagina, eles estavam caminhando, a progressividade ali, a humanidade estava começando a se desenvolver de uma forma mais latente. O desenvolvimento, o tijolo era alta tecnologia, e eles estavam abismados, porque eles tinham a capacidade de fazer algo novo, de fazer algo bom, de fazer algo maravilhoso, de fazer algo para eles que não glorificavam a Deus. Eles descobriram que eles podiam socar barro em tamanhos que eram fáceis de carregar, e assim distribuir ali na construção da torre. Eles descobriram que poderiam usar o piche ali, que parecia como uma argamassa, e de fato construir algo alto para tocar o céu e ter uma existência relevante. O interessante é que eu li certa vez que a ciência e a tecnologia, que antes estavam voltadas para descobrir as verdades do universo,
hoje, ou não só hoje, né, mas infelizmente desde que o pecado entrou no mundo, a ciência e a tecnologia estão voltadas para como tirar vantagem do universo. Não apenas descobrir as verdades, mas tirar vantagem do universo. Mas quando a gente olha para o que estava acontecendo ali, o que é percebido nisso tudo é que tanto a cidade quanto a torre-templo era uma tentativa de controle, de domínio, de independência, de autossuficiência, tanto quanto aos homens, quanto do seu próprio destino. Algo construído para dizer: Deus, o Senhor fica aí, que nós ficaremos aqui. Erguendo essa torre, eles estabeleceriam a sua vaidade, a pompa, levantariam um monumento aos seus próprios nomes, abandonando, negligenciando o nome de Deus, porque eles estavam em plena desobediência ao Senhor. Eles ergueriam uma cidade, uma vez que a ordem era se espalhar por toda a terra. Afinal, construindo uma cidade, eles se fortaleceriam. Construindo essa torre, eles achavam que poderiam sobreviver caso viesse um outro dilúvio. Construindo essa torre-templo, eles estavam mais preocupados com a religiosidade do que com a espiritualidade, porque enquanto o templo seria um lugar para adoração, eles tirariam a adoração, ou melhor, eles tirariam de fato a adoração do altar da vida e colocariam a adoração no altar da torre, limitando o culto a Deus. E aí, essa geração, e infelizmente a nossa geração também, eles cometeram e nós podemos cometer os mesmos pecados das gerações passadas. Eles começaram, e nós também, a construir uma sociedade em cima das mesmas bases diante do dilúvio. Em vez do sólido e seguro alicerce da glória de Deus, optaram pela frágil e passageira glória dos homens. Aqueles homens nos deram os primeiros exemplos de como um sistema de valores transforma ou transtorna a vida. E a gente vê ali uma prioridade distorcida. Em vez de estarem preocupados com o nome de Deus, estavam preocupados com os seus próprios nomes. Enquanto o sistema do mundo produz uma uniformidade exterior, e a palavra diz isso, né? Eles estavam juntos ali no mesmo propósito. Na verdade, o interior estava se desintegrando. Na perspectiva humana, meus irmãos, quando nós olhamos para Babel e olhamos para a nossa realidade, vemos tudo muito parecido. Nós hoje, em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes sentimos que podemos tudo, que o mundo é pequeno para a gente. Sentimos que podemos tudo. Sentimos que não devemos dar satisfação a ninguém, nem ao marido, nem à esposa, nem ao pastor, nem ao patrão, nem ninguém. Não tenho que dar satisfação a ninguém. Muitas vezes temos um sentimento de que Deus está circunscrito, ou o culto está circunscrito ao domingo. Não, vamos lá, porque domingo é o momento de adorar a Deus. A gente peca e negligencia a nossa espiritualidade a semana inteira, mas o domingo não. O domingo, o chão tem que tremer, o teto tem que abrir, porque domingo é o dia do Senhor. Meus irmãos, dia do Senhor são todos os dias. O domingo, como o dia do Senhor, é o dia que a igreja se coloca junta como um corpo, um culto solene ao Senhor, um culto público. E aí negligenciamos a nossa vida de oração, mas domingo não. Domingo a gente está ali e tem que estar... Deixamos Deus circunscrito ao ambiente do templo. Negligenciamos a nossa espiritualidade. E aí um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade é a criação dos rótulos. Estava conversando com alguém essa semana sobre isso. E aí tem a necessidade da gente dizer, bancada, vou dar um exemplo, bancada evangélica, tem necessidade? Não estou dizendo se tem necessidade da bancada evangélica. Mas tem necessidade de escrever bancada evangélica? Não tem. Não tem. A gente não pode separar a vida da vida. O nosso problema é que a gente criou, ou a gente aceitou essa dicotomia de vida, sabe? É quase que uma necessidade a gente dizer, eu sou cristão, então eu ajo assim. Você não precisa dizer. A gente precisa pregar o evangelho. Esse negócio, eu já falei aqui, como é que é? Esqueci agora, gente. Prega o evangelho, como é que é? Se preciso for, o tempo todo,
empolguei aqui, a cabeça foi lá longe, eu tenho que voltar, senão eu falo um monte de coisa. Isso, pregue o evangelho. É o evangelho? Não, pregue, e se precisa... Oi? O de amor também, mas vou puxar para o evangelho. Prega o evangelho, se preciso for, use palavras. Meu irmão, o evangelho, você precisa usar palavras. Você precisa usar palavras. O evangelho é demonstrado na vida, mas ele precisa ser pregado, proclamado. O testemunho cristão é necessário, é obrigatório. Fé sem obras é morta. Mas a gente precisa dizer, sabe por quê? Porque boa intenção, bom comportamento até o ateu tem. E outras pessoas de outras religiões têm comportamentos éticos e morais aceitáveis pela sociedade. Mas a gente precisa dizer, eu sou assim, porque eu creio num Cristo vivo. E não necessariamente preciso botar uma camisa dizendo isso. Eu preciso pregar. Eu preciso falar de Jesus. Não apenas com o meu comportamento, mas pregar a Escritura. Precisamos pregar a Escritura. A gente tem um sentimento de achar que temos o controle absoluto de todas as coisas, inclusive dos nossos relacionamentos. Sentimento que podemos tudo. Nós queremos ser o centro da história universal e da nossa história. A gente às vezes acha que o mundo gira ao redor do nosso umbigo. E não, ele não gira ao redor do nosso umbigo. O mundo conta a história de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. E Deus graciosamente nos colocou nesse trem. E a gente precisa entender isso. Mas sabe por que eles achavam tudo isso? Que estavam com o rei na barriga? Porque eles aprenderam a fazer tijolo. E quantas coisas nós aprendemos a fazer hoje, né? Quantas habilidades temos? Quantas capacidades temos? Quantas potencialidades temos? E aí, por causa dessas potencialidades, dessas habilidades, a gente acha que não precisa mais de Deus. Você talvez, eu talvez, a gente não diga isso, mas fica meio que implícito, sabe? Porque se a gente tivesse esse senso de dependência mais firme na gente, a gente orava mais, é ou não é? Não precisa, eu falo, se isso fosse mais firme em mim, eu orava mais. Eu fazia mais coisas. E você também, eu sei disso. O homem continua construindo sistemas anti-Deus, porque aprendeu a fazer tijolo. Nós vimos aqui, o problema não é tijolo não, tá gente? Se é pedreiro também, no PS. Negócio de cimento queimado lá, continua, manda bala, não é pecado não. É isso, o problema é a gente achar que as nossas habilidades são suficientes para esquecermos de Deus. O preocupante é que a gente copiou essa receita. Os processos no coração do homem estão se repetindo. Talvez você, assim como eu, não saiba fazer tijolos, mas a gente sabe fazer outra coisa. Talvez você, assim como eu, sei lá, você joga bola, você é excelente na área exata, nas humanas, você é bom de relacionamento, você é bom de conversa, você é bom de conta, você é bom de um monte de coisa, e essas coisas que nós somos bons, talvez esteja obscurecendo a nossa total e plena dependência de Deus. E aí nós achamos que somos tão capazes. Versículo 4 diz: vinde, vamos juntar, a gente sabe fazer tijolo, a gente tem potencialidades, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, vamos construir um sonho alheio a Deus, alheio à vontade de Deus. Nós somos tão sábios, somos tão fortes, somos tão intelectualmente capazes, somos tão bonitos, somos tão poderosos, que queremos dominar o nosso mundo, que queremos dominar o mundo de Deus. E aí não tem lugar para o relacionamento na família, porque eu sei de tudo, eu não preciso dar ouvido à minha esposa, eu não quero dar ouvido ao meu marido, eu não quero ouvir o meu filho vai me aconselhar, não, eu sou o pai. Claro que a gente não pode inverter os papéis de honra e responsabilidades e tudo mais, mas quantos conselhos os nossos filhos já nos deram? E quantos conselhos nós, enquanto filhos, já demos para os nossos pais, para os nossos tios? Crescimento, igreja, vida é isso. Não tem lugar para o relacionamento na família, afinal de contas, eu sou tão bom que eu não preciso de ninguém. Não há lugar para a gente poder conviver, porque a nossa arrogância cresce de um tamanho tão grande.
e que nós tentamos criar até sistemas que possam controlar a Deus, onde eu possa dizer o que Deus tem que fazer ou não, um lugar onde eu sou o centro. Você já parou para pensar que esse ano foi um tapa na cara de todo mundo? Um exemplo disso é que está todo mundo abafado com a máscara. Eu estou vendo a cara de vocês aqui, está todo mundo doido para largar essas máscaras aí. Eu sei, gente, mas tem que ficar, principalmente o flamenguista ali eu que ia arrancar com a máscara dele. Gente, esse ano, lembra que a gente fez tanto planos coletivos, planos individuais, e Deus diz assim: planeja bastante, mas deixa que eu faço o que eu quero fazer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não vale só para 2020 não, vale para a vida. A gente planeja família, planeja estudo, e Deus de repente fala assim: opa, vamos olhar para uma outra perspectiva. Você já parou para reconsiderar os seus planos e projetos? Os que passaram? E aí, essa reabertura, esse recomeço, é tempo da gente parar, olhar para trás e pensar: o que a gente perdeu? O que nós não fizemos? Dá ainda para fazer? Precisamos de fato fazer? A gente vai ter que correr atrás ou a gente vai ter que reaprender a viver? Tudo isso a gente precisa pensar. Nós temos construído torres ao longo da nossa vida, torres que definem até onde Deus pode ir, torres que elevam a nossa autoestima, mas afastam a gente daquele que é o Senhor, cuja ajuda vem do alto, que manda a força, o ânimo, o poder, a graça, a misericórdia. Temos construído torres que afastam Deus da gente, mas a gente esquece que Ele não é só o Senhor do nosso mundinho, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus que vê dos céus e age gloriosamente, poderosamente. O Deus dos céus, o Senhor de todas as coisas, jamais ficará perplexo, nem paralisado com aquilo que as pessoas fazem aqui. Por melhor que você seja, por mais bonito, mais inteligente, mais rico, Deus não se impressiona. Por mais espiritual que você e eu sejamos, Deus não se impressiona. Ele é Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, que comparação há entre aqueles que aprenderam a fazer tijolos com aquele que pela palavra criou bilhões de galáxias? E a gente negligencia a intimidade com esse Deus, negligenciamos a intimidade com Ele. O grande problema não era a cidade, o grande problema não era o tijolo, não era a comunhão, o problema não era o conhecimento, o problema não é a estratégia. A grande questão é quando eu uso tudo isso, a cidade, o tijolo, a estratégia, o plano, o sonho, a comunhão, para controlar o meu mundo, abrindo mão da vontade de Deus. A gente precisa recomeçar. Se em vez do sólido e seguro alicerce da glória de Deus, a gente está construindo e edificando a nossa vida sob frágil e passageira glória dos homens. Isso passa, mas Deus permanece para sempre. Lemos isso no Salmo do começo do culto. Segundo ponto, esse é menor. Recomece na certeza de que em Deus há juízo e graça. Em Deus há juízo e graça. Nós vemos no versículo 5: então desceu o Senhor para ver o que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, da superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Cessaram de edificar a cidade. Recomece na certeza de que em Deus há juízo e graça. Como eu falei aqui, nos primeiros versículos do capítulo 11, parece que Deus está ausente. Tudo é planejado, a atividade é humana. Mas no segundo ato, a partir do versículo 5, nós vemos Deus entrando na história, movimentando a história, transtornando a história e levando a história para a sua própria glória. Assim como aconteceu com Adão e Eva no jardim,
o julgamento de Deus em Babel não tratou apenas para os pecados imediatos, mas também preveniu os pecados que viriam. Quando a gente olha aqui, o próprio Deus disse assim: olha, não há limite para a maldade humana, para o desejo humano, para a mente humana que vaga sem Deus. Paulo diz isso no capítulo 1 aos Romanos. Os homens seriam, serão e são inventores de males. Essa semana eu não vou contar a notícia não, mas eu vi uma notícia de um negócio que aconteceu, nem sei aonde aí, que eu fiquei abismado. O negócio daquela moça que estava grávida. Fiquei abismado com aquele negócio. Não. Inventores de males. Sabe quando você vê uma notícia que você... Como é que o povo teve coragem de fazer um negócio desse? Vou dar um outro exemplo. O pessoal morrendo por causa do coronavírus e um monte de infeliz desviando dinheiro de aparelho. Como é que pode um negócio desse? Gente, não entra na nossa cabeça e não pode entrar. E se entrar na sua, a gente precisa arrancar. Não dá para a gente acalmar o coração diante desse negócio. Como é que pode? Vou trocar a bateria aqui. Pronto. Se não fosse a queda, não tinha esse negócio, ou tinha. Não sei, depois o Pablo explica. Recomece na certeza de que em Deus há juízo e graça. Quando a gente vê Deus entrando ali, tratando do pecado lá atrás, na Adão e Eva, quando Deus tira Adão e Eva do jardim, para que eles não comessem e vivessem eternamente, e nós tivéssemos eternamente um ciclo vicioso de pecado, Deus nos agracia com a morte. Ah, é verdade. A morte para o crente, para o cristão, a gente vai falar isso lá no final da série, é um recomeço. E talvez seja o segundo mais importante de todos, porque o primeiro é a cruz. O segundo é esse momento em que nós nos encontraremos com o Mestre. Aí é recomeço para nunca mais ter que parar de novo. Aí é glória acima de glória, né, Paulo? É bênção demais. Quando a gente vê Deus tocando na língua daqueles homens, quando vemos Deus confundirmos a linguagem, espalhando o pessoal, vemos Deus em sua graça, poupando a vida daqueles que mereciam juízo. Era muito mais fácil. Imagina se Deus vem do céu, rasgando os céus e destruindo a torre, quebrando. Ia ser bonito para a gente que está longe, né? Mas imagina Deus vindo do céu, mandando fogo, como foi com Sodoma e Gomorra. Mas Ele não faz isso a princípio. Ele toca na língua, coisa pequena, coisa frágil, coisa sensível. Deus poderia ter destruído os construtores, poderia ter destruído a cidade, a torre, mas Ele escolheu permitir que eles vivessem. Em Babel, o juízo de Deus cai sobre os seres humanos que buscam segurança na edificação do próprio reino. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado, irmãos, porque talvez estejamos sofrendo ou padecendo pela mão de Deus, nos disciplinando, nos trazendo de volta, nos dando a oportunidade de recomeçar. E aqui nós vemos algo fantástico, a gente já está caminhando para o final. 3 ações corretivas de Deus com o povo, pensando nessa graça e juízo. Em primeiro lugar, Deus trata com ironia a arrogância humana. Deus trata com ironia. Olha só, a intenção deles no versículo 4 é: vinde, edifiquemos, vamos subir aos céus, subamos. E aí no versículo 7, quando Deus fala, Ele diz: vinde, desçamos. Porque eles não vão chegar aqui nunca. Nunca. Deus trata com ironia, como o Salmo 2 vai dizer: ri-se deles, né, dos homens que se levantam como inimigos de Deus, aquele que habita no céu. Com uma requintada ironia, favorecida aqui pela linguagem hebraica, aqueles que intentam engrandecer o próprio nome, embora achassem que estavam no portão dos céus, na verdade viviam uma intensa confusão. E aí a gente pode graciosamente entender que Babel, enquanto plano meramente humano, não passa de blá blá blá, não passa de enrolação, não passa de
confusão. E essa é a ironia da história. Quem pode controlar a Deus? Quem pode se opor ao Senhor? Quem pode ir contra os seus planos, seus projetos? Longe de alcançar o topo do céu, a torre era tão rasteira que Deus tem que descer do céu para vê-la. Vamos descer, diz o versículo 7. Vamos ver o que está acontecendo aí. É claro que Deus não precisava descer dos céus para ver. É um recurso de linguagem, ironia, ironizando exatamente a pequenez dos projetos humanos diante da grandeza de Deus. A arrogante exclamação de Babel, subamos, foi respondida com uma tranquilidade dos céus. Desçamos. Deus não se sentiu ameaçado. Deus trata com ironia a nossa arrogância. Deus trata com ironia a nossa autossuficiência e mostra a nossa pequenez, colocando o homem no seu devido lugar. Deus trata a nossa arrogância, meus irmãos, quando somos vencidos por pequenas coisas. Tocou na língua deles e eles se confundiram. Eles não conseguiram caminhar no projeto. Uma coisa simples. E aí Deus trata com a gente também, quando pequenas coisas da vida fogem ao nosso controle. Ele mostra que nós somos apenas homens através da nossa incompetência, da nossa fragilidade, das nossas limitações. A nossa dor aponta para a nossa satisfação em Deus. É o carro que quebra, é o óculos que a gente não acha, é o computador que não liga, é o dia que a gente acorda com uma dor, é o ônibus que a gente perde. Coisas simples nos fazem entender que nós somos nada, nem pequenininhos, não somos nada diante de Deus. Com ironia poética, Deus nos coloca em nosso lugar. Deus trata também tocando em nosso orgulho, mexendo com o que domina o nosso coração. Ele molda, para a gente terminar, os nossos planos de acordo com a sua própria vontade. Lembra de Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3? O coração do homem pode traçar planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor lhes pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Vou pular umas coisas aqui para a gente terminar. Quem sabe as dificuldades que a gente tem enfrentado, os dilemas que a gente tem enfrentado, as lutas que a gente tem enfrentado, não seja Deus nos quebrando, como a gente falou no domingo passado, lembra do vaso? Para nos moldar de uma forma plena, perfeita, uma forma satisfatória a Ele. Às vezes a gente acha que a gente é o máximo porque a gente tem influência, que a gente tem dinheiro, que a gente tem um monte de outras coisas, porque a gente chegou ao lugar que a gente queria chegar na vida. Mas Deus, por amor e em amor, nos quebra, nos desmonta. Quem sabe não é isso que precisa acontecer para que a gente cumpra o propósito de Deus. Hoje a gente tem medo de um monte de coisa. Temos medo de governos cruéis, de terrorismo, de enfermidade, de desemprego. E os cristãos são tentados a temer isso também. A história de Babel, irmãos, nos conta que a nossa engenhosidade e as nossas mais portentosas estratégias e realizações pouco significam diante de Deus, se estas contrariam os seus propósitos. Eu queria dizer para você, no fim disso tudo, é que você reconsidere, pese os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. A nossa segurança, em si, de fato cremos, a nossa segurança repousa no Deus que é transcendente, que é totalmente outro, que está lá, mas também no Deus que está aqui, que é o Deus Emanuel, que ouve as nossas orações, que sente as nossas dores, soberano, e só Ele pode destroçar reinos que se opõem aos seus planos, e só Ele pode reconstruir os cacos de uma vida sem Ele, ou uma vida que o abandonou, né? Deus pode trazer paz sobre a terra, e o trará,
E isso não é fake news, não. Vou ler o último texto para a gente aqui. João viu. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 5, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eles serão povo de Deus, o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Recomece, porque ainda que haja rebeldia no coração humano, há graça no coração de Deus. Obedeça, ainda que tenhamos construído torres, Deus permite que elas sejam construídas até certo ponto, mas Ele também faz com que essas torres caiam. Obedeça, se arrependa, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você ler, e depois eu te convido a ler o capítulo 12 de Gênesis, a gente vê algo fantástico acontecendo. Capítulo 11 fala sobre o nome do povo que queria ser engrandecido. No capítulo 12, vemos Deus dizendo a Abraão que lhe engrandeceria o nome. Vemos no capítulo 11 os homens construindo torres. Vemos no capítulo 12 Abraão construindo altares, andando, caminhando e edificando altares. Aonde Abraão ia, ele reivindicava a terra para Deus. Aonde você colocar sua mão, seu pé, seu sonho, sua mente, reivindique isso para Deus, mas não como alguns fazem, pensando numa teologia da prosperidade e tudo mais. Mas olhe para a glória de Deus. Reivindique aquele lugar, o seu sonho, o seu trabalho, a sua faculdade, para um lugar onde a glória de Deus será manifesta, onde Deus será exaltado. Todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os lugares onde você estiver, que a glória de Deus esteja também. Deus torna célebre o nome de Abraão e prenuncia a maior de todas as bênçãos através da vida dele. Quando ele diz: Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E lá na frente a gente vê Jesus Cristo, Senhor, descendente de Abraão, cumprindo exatamente, cabalmente essa promessa. Em Cristo, todas as famílias sendo benditas. Ainda que hoje a humanidade, irmãos, queira chegar a Deus, seja esse Deus qual for, aquilo que os homens não podem realizar, subindo em torres, Cristo fez descendo a cruz. E é para Ele que a gente precisa olhar. Se nós estivermos contra Deus, nenhuma torre será alta o suficiente. Então deixe que Deus trabalhe em você. Trabalhe a arrogância, o orgulho, a vaidade, o medo, a ansiedade, o limite, a fragilidade. Recomece o projeto, se esse projeto te afasta de Deus. Deixe de lado, faça outra coisa. Não construa torres, construa altares. Alguém disse também certa vez que o homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer. Confie nele. Entregue as suas cidades erguidas em rebeldia a Ele. E lembre-se que a mais bela torre na terra foi uma cruz, onde fomos unidos, reconectados, e onde verdadeiramente não nós subimos aos céus, mas os céus desceram até nós. Recomece com o projeto certo. Pondere, pense, lute, reveja as suas prioridades e deixe que Deus conduza a sua vida em obediência à sua palavra. Queria chamar os meninos para estarem aqui e eu queria te convidar a se colocar de pé para a gente orar
mais uma vez, pedindo para que Deus continue cuidando de você, da sua vida, te ajudando a destruir o que te afasta de Deus e construir o que te aproxima dele. Vamos orar. Traga isso à sua mente, ao seu coração. Talvez é uma lembrança, talvez é um sonho mesmo, um planejamento, um projeto. Pergunte ao Senhor se esse sonho da sua vida te aproxima ou te afasta de Deus. Pergunta se o que você perdeu te aproxima ou te afasta de Deus. Pergunte a Ele se aquilo que você quer ganhar te aproxima ou te afasta de Deus. Se pessoas te aproximam ou te afastam de Deus. Se situações te aproximam ou te afastam de Deus. Deixe que Deus trabalhe. Tenha os ouvidos atentos e o coração aberto, para não só ouvir, mas para obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Senhor, nessa hora nós colocamos nosso coração diante do Senhor mais uma vez, certos de que o Senhor tem cuidado da gente. Colocamos diante do Senhor os nossos planejamentos, nossos sonhos, nossos projetos. Colocamos diante do Senhor aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós queremos conquistar, aquilo que nós perdemos. Colocamos diante do Senhor os despojos da nossa vida, as nossas lembranças, as nossas memórias, as nossas expectativas. Colocamos diante do Senhor os nossos grandes sonhos e os nossos pequenos desejos. Oh Deus, se esses pequenos sonhos, pequenos desejos estão nos afastando do Senhor, que o Senhor faça com que isso tudo caia por terra, desmorone, ainda que doa, mas nós queremos recomeçar, ainda que tenhamos que jogar fora os nossos rascunhos de projetos que já começamos a fazer, a realizar. Se esses nos afastam do Senhor, nós não queremos. Nos dê coragem, ousadia, disposição para construir altares ao invés de torres. Que o único nome a ser exaltado seja o Teu. Oh Deus, nós queremos Te agradecer por essa noite, por esse dia, e pedimos que a nossa semana seja cuidada pelo Senhor, que as decisões que temos que tomar sejam direcionadas pelo Senhor. Oh Deus, livra-nos das nossas tentações, as que nós sabemos que temos e as que porventura virão. Livra-nos do mal, que o Teu reino venha, que nós sejamos prontos para viver com intensidade, honestidade e integridade. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.